Fala galera, tô de volta e hoje para trazer mais análise para vocês, como sempre vindo aqui no canal para falar de Bitcoin, mercado tradicional, altcoin. Hoje não vai ser diferente, hoje a gente vai falar de XRP, o token AGIX e também o que está acontecendo com o Bitcoin, que está caindo um pouco para o dia de hoje. Será que a gente tem oportunidades ou não no Bitcoin? Tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje e também a gente vai ver como que está o mercado tradicional no gráfico semanal, tá? A gente tem mercado tradicional norte-americano abrindo hoje, então é sempre muito importante acompanharmos a abertura porque ele pode dar vestígios do que pode acontecer aí para o decorrer dessa semana, tá, pessoal? Então a gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje e fica até o final, que lá no final a gente vai falar de XRP e do token AGIX. Mas antes, vamos falar aqui do Bitcoin, que está caindo mais de 1,5 para o dia de hoje. Só que tem uma coisa que eu venho alertando, não só aqui no canal, mas também lá no grupo do Telegram. Aliás, se você não está no grupo do Telegram, link na descrição. O que eu venho passando lá é sobre o volume do Bitcoin. O volume do Bitcoin vem me chamando muita atenção por ter uma queda contínua e uma queda que vem se estendendo desde o dia 22 de março. Desde o dia 22 de março, depois dessa queda aqui do Bitcoin, quando o Bitcoin encontrou 28.500, ele voltou, rejeitou e passou a perder volume. Poucas pessoas negociando o Bitcoin nesse momento. Então, isso me chama muita atenção e de forma negativa, porque por mais que a gente tenha alta no Bitcoin, essa alta ela não pode ser sustentada porque não tem pessoas suficientes comprando Bitcoin para dar continuidade em toda essa valorização, tá, pessoal? Então, já fico alerta, porém a gente tem oportunidades mesmo com possibilidade de queda no Bitcoin. Hoje, caindo 1,5, como eu tinha dito, e com uma formação de um padrão bem interessante. Observe, a gente tem essa formação de padrão nesse momento, que eu considero aqui como um padrão de triângulo, onde ele vai dar continuidade a partir do rompimento. Ele pode romper para cima para dar continuidade, só que observe, a continuidade pode não ser tão alta, pode não ser tão expressiva, porque não tem volume de negociação nesse momento na ponta compradora. Ou seja, mesmo que ele venha a romper para cima, a possibilidade de grandes valorizações para o Bitcoin nesse momento acaba sendo escasso, até porque a resistência de 28.300, 28.400 é uma resistência muito forte para Bitcoin nesse momento, tá, pessoal? Então fiquem atentos aí, porque por mais que o Bitcoin venha a subir, talvez essa alta não seja uma alta tão expressiva. Então, nesse momento, a gente passa a ficar cauteloso com operações em long. A gente passa a procurar nesse momento operações em venda, operações em short, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Mas antes disso, vamos ver como que tá a abertura do mercado tradicional, principalmente aqui no semanal. A gente tem o índice Dow Jones abrindo em alta para o dia de hoje, porém o índice Dow Jones encontrando resistência aqui nessa região de 32.700, 32 mil pontos e 700, tá? Porém, essa é uma região bem importante aqui para o índice Dow Jones e talvez essa semana o índice Dow Jones encontre e permaneça abaixo dessa região, porque é uma região de resistência muito forte. E nesse momento o que está acontecendo no mercado tradicional também é que está todo mundo de olho nos dados que está para sair. A última reunião do Federal Reserve, onde teve o aumento de taxa de juros, o Jeremy Powell deixou em aberto os próximos aumentos de taxa de juros e acarretou a responsabilidade para os próximos dados que vai sair. Então, todo mundo, todo institucional passa a ficar de olho nesse momento em dados, o mercado passa a ficar sensível nesse momento. Por exemplo, a gente vai ter divulgação de PIB na quinta-feira. Então, qualquer notícia negativa, se o PIB vir muito abaixo ou um pouco abaixo do esperado, a gente pode ter desvalorização muito grande no mercado. Se a gente tiver um dado positivo para o PIB na quinta-feira, talvez esse dado positivo não impacte tanto, porque o mercado está sensível e qualquer informação negativa pode fazer o mercado cair. Então, fique atento a isso também, tá? Então, nesse momento, não acredito que o índice Dow Jones consiga romper essa resistência em 32.600, ou seja, Bitcoin, se a gente for observar Bitcoin pareado ou observando o mercado tradicional, como o mercado de alto risco num todo, a gente vai ver que o Bitcoin tem a possibilidade de se manter abaixo da resistência de 28, confluindo com volume, confluindo com resistência que a gente tem nessa região. Quando a gente vai ver o índice Nasdaq nesse momento, que estava subindo para o dia de hoje, já está devolvendo quase que no 0 a 0 no diário e no semanal também, tá, pessoal? Só que nessa região aqui, a gente tem uma região de resistência ainda para o índice Nasdaq. Não tivemos uma valorização muito expressiva,
no diário na sexta-feira, porém o índice Nasdaq tentou romper essa resistência, mas nesse momento ele fecha praticamente em cima. A gente não considera como rompido e a gente não considera como fechado abaixo, tá? Então a gente neutraliza essa região aqui para o índice Nasdaq e considera como uma região de no trade zone, uma região que a gente não pode confiar que rompeu para cima e nem rompeu para baixo. Então a gente utiliza outros parâmetros e descarta o índice Nasdaq nesse momento, tá? Então nesse momento que a gente tem aqui para estar observando é o índice S&P 500, que no semanal está praticamente neutro, está praticamente no 0 a 0, porque abriu hoje isso para o pregão dos Estados Unidos. Quando a gente vai observar aqui no diário, tem uma resistência muito forte, tem uma linha de tendência de baixa muito forte aqui nessa região, onde já tinha trago para vocês na semana passada, tá? O que a gente pode ver formando aqui para o índice S&P 500 é uma rejeição, tá? É uma região de resistência muito forte, então ele pode voltar um pouco para tentar formar um fundo mais alto que o fundo anterior, e lá na frente a gente vê se vai se permanecer como um fundo mais baixo ou ele vai voltar a subir e formar um fundo mais alto e como que vai ser formado esse padrão nesse momento, tá? Porém, nesse momento, pro dia de hoje, o que eu acredito é que ele rejeite e passe a cair um pouco, principalmente até essa região aqui de 3.900 pontos, tá? Então, a gente já passa a observar o Bitcoin com outros olhos, observando que a gente tem possibilidade de queda. Então, tá tudo confluindo aqui pra gente com possibilidade de queda aqui pro Bitcoin, e é o que a gente já tá tendo e é o que a gente já tá vendo aqui pro Bitcoin, uma queda de 2%. A gente iniciou o vídeo com a queda de 1,5%, porém, já estamos aí com uma queda de 2% pro Bitcoin. Observe, Bitcoin já tentando romper esse triângulo no qual, se for confirmado, a gente pode ter mais quedas pro Bitcoin, infelizmente. Porém, onde que estão as oportunidades aqui nesse momento? É como eu sempre passo, se você não sabe operar mercado futuros, procure aprender. Você, mesmo tendo queda no mercado, você consegue utilizar essas quedas como oportunidade, tá? Então, a gente vai ter oportunidade no Bitcoin mesmo com ele caindo, onde a gente ganha com a queda e volta recomprando demais Bitcoins em bases de preço. Quando a gente vai observar aqui no gráfico diário, a gente tem essa região aqui, principalmente essa região de 26 a 27, como uma região de suporte para o Bitcoin, no qual a gente vai procurar trade abaixo dessa região. Ou seja, se o Bitcoin romper essa região de 26.900, 27 mil dólares por unidade, a gente passa a pegar alguns shorts no Bitcoin, esperando que o Bitcoin venha até essa região de 25 mil dólares por unidade, no qual eu acredito que isso aconteça. Até eu acredito que a gente tem possibilidade de mais queda aí para o Bitcoin, não como tem muita gente falando aí que o Bitcoin vai voltar para 10 mil, 12 mil dólares por unidade. A princípio, eu não acredito que isso aconteça, é improvável, não impossível, tá? Nada é impossível para o mercado cripto, mas eu acho muito improvável que isso aconteça, porque até lá a gente tem muitos suportes. Mas, a princípio, eu acredito que o próximo suporte aqui do Bitcoin vai ser em 25 mil dólares por unidade, no qual, quando a gente vai observar no semanal, a gente vai ver que conflui com o ombro, cabeça, ombro, que foi formado em semanas anteriores, tá? Então, a gente tem a formação de um ombro, cabeça, ombro aqui no semanal pro Bitcoin, e o Bitcoin não veio ainda fazer um pullback, não veio ainda fazer um reteste nessa região para passar, voltar a subir ou lateralizar, no qual é o que eu passo a acreditar nesse momento. A gente não tem, nesse momento, um período de grandes valorizações. A gente não vai ter, vai ser muito difícil que isso aconteça, porque o que a gente tem, pessoal, é lateralização. O mercado vai subir, encontrar resistência, voltar, vai encontrar base de preço, subir até iniciar o ciclo de alta. Então, a gente vai ter alta assim como aconteceu em semanas anteriores, porém, logo em seguida a gente pode ter correções, tá? Então, por isso que eu acredito nesse momento que o Bitcoin pode passar a cair aqui até essa região de 25 mil dólares por unidade a princípio, tá? Esse vai ser o suporte a princípio do Bitcoin, onde a gente vai realizar short, onde a gente vai utilizar esse lucro do short para estar comprando mais Bitcoin. Mas, Luiz, e se romper os 25? A gente shorta de novo e recompra mais embaixo. E assim a gente vem fazendo, tá, pessoal? Então, não adianta você ficar procurando saber se vai subir ou se vai cair. O que importa é, como eu sempre falo aqui, o que importa é você saber o que fazer, independente da direção, tá bom? Nesse momento, o Bitcoin caindo um pouco mais, ultrapassando os 2% em queda. E eu acredito que essa queda pode continuar e até mesmo romper essa região aqui de 26.700, tá, pessoal? É o que eu acredito nesse momento e é o que eu vou fazer nesse momento. Não que seja uma indicação ou uma recomendação de investimento.
Tá bom? Quando a gente vai observar as altcoins, como por exemplo o XRP, que subiu muito para o dia de hoje, já devolvendo um pouco com essa queda aí do Bitcoin, no semanal a gente tem uma formação de lateralização, como eu tinha dito, lá para o Bitcoin a gente tem uma lateralização para o XRP, então por mais que ele suba aqui até essa região de 53, onde vai ser a próxima resistência no XRP, existe a possibilidade dele voltar, não é alta infinita ainda para o XRP, porque todas as altcoins, infelizmente, vai acompanhar o Bitcoin. Então, se não é alta infinita para o Bitcoin, não vai ser alta infinita para as altcoins. Pode acontecer de algumas altcoins passar a subir muito para devolver isso lá na frente? Sim, pode acontecer porque a dominância do Bitcoin está caindo. Mas não acredite em alta infinita ainda, tá? Ainda não estamos em período de grandes valorizações. Isso, na minha opinião, só vai acontecer a partir do final do ano, tá? Falando aqui sobre o XRP, o que a gente tem para o XRP nesse momento é possibilidade de mais valorizações, por mais que o Bitcoin caia ali até os 26, 27 ou tente buscar os 25, o token XRP ele pode formar aqui uma base para voltar a subir e buscar essa resistência aqui em 53, então quando a gente vai observar no gráfico diário, a gente tem uma resistência aqui no gráfico diário nessa região de 47, então por mais que o XRP ele recue nesse momento, ele pode formar uma base de preço aqui nessa região de 43 ou 40 centavos de dólar para lá na frente ele tentar romper para buscar essa resistência em 53. Por que isso pode acontecer, Luiz? Porque a resistência de 53 é uma resistência onde o institucional está tentando levar o preço do XRP. Isso porque a gente tem aqui uma possibilidade de formação de fundo duplo sendo formado aqui no token XRP e precisa encontrar essa resistência para confirmar o padrão de fundo duplo ou simplesmente para utilizar como uma resistência e voltar a cair lá na frente, tá? Então a possibilidade do token XRP passar a subir um pouco mais aí para essa semana ou para as próximas semanas acaba sendo uma possibilidade ou uma probabilidade um pouco maior aí de valorização para o token XRP. Nesse momento compensa você sair fazendo long e comprando XRP? Não compensa. Por quê? A gente tem possibilidade de queda no Bitcoin e se a gente tem possibilidade de queda no Bitcoin, o token XRP pode voltar a cair para voltar a subir isso lá na frente, tá? Então, fique atento aí a isso para o token XRP. Quando a gente vai falar do token ADIX, que está caindo aí 8% para o dia de hoje, eu tinha falado sobre essa formação aqui no token ADIX em panoramas anteriores, tinha falado sobre essa rejeição aqui também em panoramas anteriores, que consequentemente acaba trazendo mais queda para qualquer ativo quando isso acontece, e nesse momento a gente tem possibilidade de queda aqui para o token ADIX até 50% desse canal, que vai estar aqui em 39 centavos de dólar, e se romper 39 centavos de dólar, a gente tem possibilidade de queda para o token ADIX até 25 centavos de dólar, tá, pessoal? Então fiquem atentos aí para o token ADIX. Não acredito que é momento para compra no token ADIX ainda, acredito que o token ADIX pode vir buscar essa região, até porque a gente tem um suporte aqui no token ADIX que precisa ser retestado, não só no gráfico diário, mas também no gráfico semanal, tá? Então existe a possibilidade de mais queda aí para o token ADIX, só que ele vai estar dentro do padrão, vai estar dentro do normal, porque ele está formando aqui um padrão positivo, um padrão de continuidade, um padrão onde ele pode passar a subir lá na frente e a partir do rompimento a gente pode ter valorização até essa região de 74, 75 centavos de dólar aqui para o token ADIX. Ou seja, o que a gente tem é queda para oportunidade. Não acredito que seja queda aí para mercado derreter, voltar a cair 90%, 70%, 80% de novo, tá? Não acredito que isso aconteça no contexto, no cenário macroeconômico que a gente está nesse momento, até porque as quedas que aconteceram para mercado tradicional foi por meio da possível crise bancária, e nesse momento essa crise bancária passa a esfriar ali com o acordo do SVB, tá? Que foi o percussor aí de toda essa polêmica de crise bancária e falência de bancos aí. Nesse momento a gente tem ali um possível acordo onde alivia a preocupação de crise bancária aí para os investidores, tá, pessoal? Então, isso começa a ficar de escanteio e agora a gente vai ver o preço de todos os ativos sendo precificado a partir de outras notícias, principalmente com a divulgação de PIB na quinta-feira, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você, são essas oportunidades. Falando de compra aqui para Bitcoin, compra para montagem de carteira. Não tinha citado aqui compra para montagem de carteira. Bom, compra para montagem de carteira aqui no Bitcoin, eu, Luiz, vou estar comprando na base de preço em 25, depois vou estar comprando nessa base aqui em 22 e depois aqui nessa região de 18, 19 centavos de dólar, se o Bitcoin vir buscar essa região, tá? Então, esses são os pontos aqui que eu, Luiz, vou estar comprando, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você, espero que você tenha entendido e tenha te ajudado de alguma forma também. Se te ajudou, deixa o like aí, se inscreve no canal para que você receba diariamente análises assim não só do Bitcoin, mas também de altcoins também. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!